Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje falando sobre vistas ortogonais. Na aula passada, nós falamos sobre as projeções ortogonais, que são importantes para que a gente possa compreender o que são as vistas ortogonais. Porque as vistas ortogonais nada mais são do que projeções ortogonais de um objeto, uma figura que não é plana, uma figura espacial, na qual eu preciso representar as suas várias faces em forma de projeção ortogonal, tá? Que nós vimos em um momento passado. Então, quando eu quero representar figuras que não são planas, como eu falei, figuras espaciais, por meio de projeções ortogonais, ela é feita justamente por essas vistas desse objeto, ou dessa figura, em diferentes posições, que pode ser vertical, ou seja, numa vista frontal, horizontal, numa vista superior, e de perfil, numa vista lateral. Essas projeções ortogonais são utilizadas justamente para representar as figuras que não são planas por meio de quê? De figuras planas, que recebe o nome de vistas ortogonais desse objeto que está sendo estudado. Então, nós temos de um mesmo objeto, de uma mesma figura não plana, uma figura espacial, planos diferentes. Tá? Então, nós podemos dispor de dois ou mais pontos de vistas diferentes do objeto que está sendo observado. Vamos pegar como exemplo aqui o dado, uma figura conhecida nossa, é um cubo, é um poliedro, uma figura espacial com as suas 6 faces. Aqui nessa perspectiva a gente consegue enxergar o quê? Apenas essas faces, que contém o número 1, sendo representado por um único ponto, o 2 e o 3. Nós sabemos que tem as outras faces, mas nessa perspectiva ela não aparece, mas a gente sabe que ela existe. Vamos então fazer a primeira projeção ortogonal da vista frontal. Significa que o observador vai estar nesta posição aqui, olhando esse cubo, essa figura, nesse sentido. Então, o que ele consegue enxergar quando ele está nessa posição aqui? Apenas essa face. Então, quando ele projeta essa face nesse plano que a gente está chamando de plano de projeção, a vista frontal se forma, né? Que é a minha projeção ortogonal desta vista, desta face do meu objeto em estudo. Tá? Então, vai dar como resultado a minha vista frontal. Agora, vamos pegar o mesmo objeto, na mesma posição, sob a mesma perspectiva, e agora o meu observador está nessa posição, olhando o objeto de cima, como se estivesse flutuando sobre esse objeto. Qual é a face que ele consegue enxergar do cubo? Apenas essa face que contém os 2 pontinhos. Quando ele projeta essa face no plano, novamente que a gente chama de plano de projeção, nesse plano agora na posição horizontal, ele vai justamente conseguir projetar apenas o que? Esta face que ele está enxergando, né? É a minha projeção ortogonal da vista superior desse objeto. Agora, preste atenção, o mesmo dado, na mesma perspectiva, o observador agora está aqui, ó, olhando nessa posição, ok? O que ele consegue enxergar nessa posição? Apenas essa face aqui, ó. Então, quando ele projeta essa face no plano de projeção, agora o plano de projeção está na vertical, tá? O que ele consegue ver? A projeção dessa face, né? Aos 3 pontinhos aqui, né? Na sua vista lateral, no nosso caso aqui, vista lateral esquerda. Então, como nós falamos, as vistas são importantes porque consegue fazer projeções ortogonais, vistas desse objeto, de um mesmo objeto, sobre várias posições. Isso é muito importante para o setor industrial, onde a gente consegue, através da perspectiva de um objeto, projetar, né, e fazer o desenho dessas vistas, né, para que ele possa fabricar esse objeto. E também é utilizada, como outro exemplo, na arquitetura e no urbanismo, onde a gente consegue, por meio de uma planta baixa, e de uma perspectiva,
de uma casa, por exemplo, desenhar a fachada, os detalhes das fachadas, seja ela frontal, as fachadas laterais, o detalhamento da cobertura, do telhado. Então é importante essas vistas e essas projeções ortogonais para essa representação, para essas áreas, como um exemplo para vocês. Vou pegar uma outra situação, um outro objeto. Olha essa figura aqui, ó. Então, uma figura não plana, uma figura espacial de uma peça qualquer, tá? Então, eu vou fazer a representação das três vistas. Um objeto tem várias vistas, né? Eu posso, a vista inferior, a vista tanto a lateral direita quanto a esquerda, a superior que nós já vimos, a vista por trás, a vista frontal. Só que não tem necessidade de eu fazer todas as vistas. São necessárias apenas três para que eu possa representar bem o objeto. Eu desenho mais vistas caso haja uma necessidade de um detalhamento maior de uma determinada peça, com mais precisão, mas geralmente eu preciso somente de três vistas para representar bem esse objeto. Tá? Então vamos pegar aqui, nosso observador agora está aqui, ó, meu olhinho está aqui olhando essa peça nesse sentido. Então essa vai ser a minha vista frontal. Geralmente a vista frontal de um objeto é aquela que contém mais detalhamentos. A partir da vista frontal eu consigo traçar as outras vistas, como a gente vai ver aqui. Então eu peguei essa peça, eu estou olhando para cá, então o que eu consigo projetar aqui, né? Qual vai ser a minha projeção? Vai ser o que eu estou enxergando nesta face desta peça. Olha como é que ela fica representada aqui, ó. Nesse desenho aqui, né? Nessa projeção ortogonal ou ortográfica. Tá? A vista superior, lembra? É quando o observador está olhando a peça vista de cima, né? Flutuando sobre essa peça aqui. O que ele consegue ver? É esta face aqui, ó, com várias figuras aqui, essas linhas aqui. Tá? Então, é essa representação, ó. Esta linha, esta linha. Esta linha que coincide com a de baixo é esta é esta e esta daqui é esta daqui, tá? Por meio da vista frontal, ele consegue puxar umas linhas auxiliares, tá vendo que eu fiz em verde aqui, ó? E consigo fazer a representação da minha vista superior. Por isso que eu falei que a vista frontal, ela é importante, que é por meio dela, através dela, que a gente consegue traçar as outras vistas. Então, novamente, eu traço linhas auxiliares aqui, ó, que vão me ajudar, o nome já está dizendo, linhas auxiliares, a fazer a vista aqui agora, lateral esquerda. Quando eu olho nesse sentido aqui, o que eu consigo ver? Essas linhas aqui e essa daqui, tá? Que é justamente onde eu puxei. Lógico que no desenho eu deixei as linhas auxiliares aqui, mas no desenho mesmo, depois que eu finalizo, né, as minhas vistas, as minhas projeções, eu apago todas as linhas auxiliares, tá? Eu deixei aqui apenas para demonstração para vocês. Então, olha lá, por meio da vista eu consigo puxar aqui, ó, e fazer as outras vistas, ok? Então, novamente, frontal, representação, projeção ortográfica. Superior, o que eu consigo ver, e a lateral, no meu caso, lateral esquerda, o que eu consigo ver, como nós fizemos com o dado, como um primeiro exemplo nosso. Vamos pegar mais um exemplo? Olha aqui, essa outra peça, tá? Então, novamente, vista frontal, vista superior, o que eu consigo ver aqui, e a vista lateral esquerda, que eu consigo enxergar aqui, tá? Então, vamos pegar? Olha lá. Então, eu consigo enxergar essa face aqui, ó, com todas essas linhas. Tá, novamente aqui, ó. Olha a representação aqui dessa projeção, do jeitinho que ela está. Olha a minha vista lateral esquerda, que eu consigo ver. Essa face aqui. Repare que nesse caso eu tenho um pontilhado aqui, tá vendo? Por quê? Quando eu olho, olha essa linha que está lá atrás, ó. Ela se projeta aqui, ela está aqui. Por que eu represento ela pontilhada? Porque nesta vista eu não consigo ver esta linha.
mas pela perspectiva eu sei que ela existe. Então eu represento ela na minha vista, na minha projeção, de forma pontilhada, tá? Porque eu tenho um recorte aqui, né? Tem um recortezinho nessa peça. A linha está lá atrás, mas pela perspectiva eu sei que ela existe, mas ela não aparece na minha vista. Então eu faço ela uma representação de forma pontilhada, né? E a vista superior, repare que eu vejo aqui, ó, essa aqui, essas duas linhas e essa daqui, né? Eu vejo essa face aqui. Olha lá. Então eu puxo aqui, ó, novamente, para a gente ficar com as mesmas medidas, né? E consigo representar a vista superior, tá certo? O objetivo, né, desse assunto para vocês é para desenvolver essa capacidade de enxergar um objeto sob diferentes vistas, né? Exatamente isso, né? Nas diferentes posições que um objeto se apresenta para a gente, né? Os objetos em perspectiva, os objetos não planos, né? Os objetos espaciais. É apenas um exercício para a gente. Não se preocupe com a exatidão, com ninguém aqui vai sair um desenhista técnico, a não ser que queira, né? Futuramente na sua profissão, mas é um exercício interessante para a gente enxergar e isso ajuda muita gente a resolver outros exercícios que envolvem a geometria espacial, né? No caso aqui, nós estamos trabalhando de geometria descritiva, tá? Então, vou deixar para vocês um exercício. Eu dei perspectivas isométricas para vocês e das perspectivas isométricas, vocês vão desenhar as projeções ortogonais, ou seja, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Vamos colocar na mesma posição que os exemplos, ó, fiz até aqui um esqueminha para vocês. Nessa posição vai ficar a vista frontal, nessa posição a vista lateral esquerda e nessa posição a vista superior, como nós fizemos nos dois exemplos. Então, a vista frontal vai ser esta, a vista superior olhando de cima do objeto e a vista lateral olhando nesse sentido. Da mesma forma, para essa figura aqui, ó, a vista lateral esquerda, a vista frontal, nesse sentido aqui, e a vista superior, olhando essa peça de cima, tá? Um exercício para vocês, tentem fazer com capricho, tá? Uma representação esquemática, né? Sem exigência de vocês nesse momento de uma escala, de um tamanho perfeito, mas apenas uma representação o mais próxima possível em termos de proporção, né? Dessas vistas que são as minhas projeções ortográficas ou ortogonais, ok? Então esse é o assunto da nossa semana, bem tranquilo, tá? E eu vou pedir para que vocês façam as vistas e me mandem os desenhos que vocês fizeram, né, das projeções, no meu número privado, tá? Porque aí vai ser complicado a gente fazer de uma outra forma, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.